Bem-vinda a mais um episódio do Mulheres UOL. Eu sou Lara Almeida, host e mentora aqui nessa comunidade incrível. E nesse podcast, mulheres inspiram mulheres através da história de vida e transformação. A minha missão aqui é conduzir para você que está nos escutando ao redor do mundo muitas histórias, para que você se sinta tocada, inspirada e, quem sabe, até curada. Hoje, para me acompanhar nessa conversa, eu trouxe a Marciele Pacheco. Bem-vinda, Marci! Olá, Lara. Tudo Olá bom? para quem está nos acompanhando também. Gente, a Marci, ela é consultora em gestão de vendas para empresas e também mentora para o pessoal que quer vender mais. Basicamente isso, né, Marci? Com mais de 14 anos de experiência. Então, assim, ó, hoje a gente vai falar muito sobre desafios que a Marci enfrentou. A gente estava aqui conversando nos bastidores. Ela já teve recomeços, né, Marci? Então, a gente vai falar sobre fé, resiliência, força interior e o poder da mentalidade. E de quebra, algumas dicas de vendas também. Então fica com a gente até o final, porque vai ser babado essa conversa. Maravilha. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito honrada em estar aqui participando com vocês. E quero dizer que eu estou amando também participar da comunidade. É verdade, gente. Assim, nós aqui na comunidade Mulheres UOL, nós honramos muitas mulheres que participam dentro da comunidade. Inclusive, a gente faz negócios na comunidade. A Márcia é cliente minha por fora da comunidade, né, Márcia? A gente faz coach juntas, eu sou coach dela. Então, a gente fala que é tudo junto, misturado, colaborado em crescimento e negócios, né, Márcia? Sempre olhando para o crescimento, para o desenvolvimento e principalmente para o bem-estar, né? É isso aí, né? Habilidades, achar nossa melhor versão profissional, pessoal, espiritual. O Mulheres UOL é muito sobre isso. E sem mais delongas, Marci, tá pronta? Aê, adoro! Nada como a gente ter intimidade pra brincar, né? Marci, nos conta um pouco sobre a tua trajetória, só para contextualizar quem está nos ouvindo agora. Teve algum momento marcante que mudou completamente o rumo da tua vida? Seja pessoal ou profissional, traz aqui para a mulherada que está ouvindo ali, né, no outro ladinho da tela do computador ou do celular. Fala para nós. Vamos lá. É uma história, literalmente uma história mais profunda para falar. Talvez nem todas as pessoas que me conhecem e até as pessoas mais próximas não sabem a fundo dessa história. Então, nós vamos hoje aqui abrir a caixa preta. A caixa preta, Então, bora. inclusive a minha família. Arrasou! Bora, gata, vamos ouvir. Lá. O que acontece? Existe uma Marci antes da pandemia e uma Marci depois da pandemia. A Marci de antes da pandemia era uma Marci que trabalhava 10 anos com vendas, que trabalhava também em outros horários para poder complementar a renda, morava lá no Rio Grande do Sul e tinha uma rotina não muito equilibrada. Só que o principal dessa Marci era que ela não estava feliz. Ela não estava contente com o que ela estava vivendo. Tava vivendo a roda do ratinho, né? Tava No ali. automático. E nunca era o suficiente e nunca se sentia feliz. Uhum. Até que veio a pandemia. E a pandemia me obrigou a ficar em casa por um certo período. A Márcia começou a meditar, começou a fazer exercício físico. Só que eu recebi um convite para participar de algo mais profundo. De uma experiência que foi mais profunda ainda. Que foi uma cerimônia da ayahuasca. Que babado. Tu sabe que eu morei 5 anos em Manaus, gente. Então, assim, eu sou praticamente uma cabogucha. Amo o povo de Manaus. Beijo pra você que tá me ouvindo daí. E a ayahuasca, ela é incrível, né? Ela é Só incrível. fecha parênteses, mas eu deveria dizer que, assim, pra quem não sabe, a ayahuasca, né, ela é um psicotrópico. Então, ela faz a gente mudar o nosso nível de percepção e acessar outras dimensões, né? Então, a gente realmente toma uma nova percepção de presença. Você está aqui, mas você começa a perceber outras dimensões. Não é nada louco, não, gente. É pura neurociência. Mas eu não vou entrar nas explicações da Exato. ayahuasca. Vai lá, Eu explica vou abrir aí. um parênteses aqui aproveitando. Cuidado com os lugares que vocês frequentam. Sim, Tá? tem que ser Porque com virou muita- uma modinha de um tempo pra cá. Aí qualquer lugar tá fazendo isso. Então, cuidado, porque envolve energia também. Inclusive, se vocês quiserem indicações de onde fazer ayahuasca, pergunta aqui.
nos comentários do Mulheres Woke, que nós temos pessoas para indicar, pessoas responsáveis, que fazem com seriedade, é um trabalho espiritual, que exige conhecimento. Então, se você quer saber sobre a ayahuasca, também comenta aqui, quero saber. Ah, e se você não nos curte ainda, bora curtir, bora nos seguir, porque aqui, meu amor, você vai ter muita conversa sobre saúde, espiritualidade e negócios. Márcia, vamos lá, Maravilha. fechando esse parentão. Esse parentão, boa. Então, eu participei dessa cerimônia e nessa cerimônia eu consegui me conectar com muita coisa que estava vaga na Uhum. minha cabeça ali. Eu consegui enxergar um caminho para o futuro que no ambiente que eu estava ali não era possível. E aí eu cometi uma loucura. Essa loucura foi largar uma empresa que eu trabalhava No durante CLT. 3 anos, né? Trabalhava nessa empresa. Empresa de segurança eletrônica, onde já tinha uma jornada de 7 anos, tinha uma baita carteira de clientes ali. Larguei o apartamento que eu morava, com os móveis, larguei amigos, larguei tudo, vendi tudo e resolvi tentar minha sorte na praia, né? Olha só. Que Tinha, coragem, hein? tinha um emprego arrumado, CLT também, para trabalhar numa startup. Cheguei em Balneário Camboriú, tinha já o emprego arrumado, tinha apartamento com uma amiga de uma amiga, e eu fiquei 3 dias nesse emprego. Como assim, bicha? E eu vim com uma mão na frente e outra atrás. E com 4 sacos de De roupa. roupa, assim, porque a Marciele era uma pessoa muito compulsiva. Olha só. Tudo que eu trabalhava, eu era igual o pai do Cris, eu tinha 3 empregos, né? Trabalhava o dia todo na empresa, à noite eu ainda era bartender e nos finais de semana eu fazia maquiagem pra mulherada. Ou seja, né? Era 24/7, 24/7. 24/7 e ainda dava tempo pra fazer festa e aproveitar. Eita. Então você pensa numa pessoa no 220. Só que eu cheguei com isso apenas. Uhum. E eu não quis dar o braço a torcer de voltar. Porque se eu voltasse, eu tinha que começar do zero lá novamente. Tinha que Uhum. comprar tudo que eu tinha vendido, procurar emprego, começar uma nova jornada, um pouco de ego, um pouco de orgulho. Eu disse: não, não vou voltar. Eu vou bater no peito e eu vou dar meu jeito aqui. O que que eu fiz? Eu tinha uma câmera fotográfica, tinha um celular, tinha um notebook e tinha roupas. Roupas que eu comprei o tempo que eu era muito consumista, Aham. extremamente consumista. Eu montei um Tentando preencher um brechó. vazio, né, Márcia? Nossa, e nunca preencheu com aquelas roupas, porque teve roupas que estavam com a etiqueta. O que que eu fiz? Eu montei um brechó para eu sobreviver. E eu vim para Floripa, porque Olha. eu já não tinha mais condições de pagar um apartamento. Eu virei literalmente uma andarilha. Uau. Fiz algumas amizades, conheci algumas pessoas que colocaram em risco também a minha segurança. Por ser um pouco ingênua, vim lá do interior, não Uhum. conhecer essa maldade, né? Então eu vim para Floripa e eu comecei essa nova fase aqui. Foi uma fase muito intensa, muito difícil, muito dolorida. Eu não passei fome porque eu controlava a comida. Uhum. Se eu comesse muito no almoço, Não tinha pra não janta. tinha para janta. Vendi uma blusinha aqui, um calçado aqui, uma bolsa. A maioria das pessoas que tá ouvindo esse podcast e que conhece a Márcia do passado, não imagina que a Márcia estava postando aquelas fotos bonitas lá do brechó, vendendo roupa, fazendo isso, fazendo aquilo, estava passando por tanta dificuldade. E os meus pais, eles levaram 3 meses para saber da história completa. E talvez algumas coisas ainda eles não saibam. Porque eu sou filha mais velha. Eu Tinha que dar o nunca, exemplo, né? e eu nunca quis dar problema. Então, teve mais uma outra parte nessa história, né? Gente, quando a gente acha que a pessoa chegou no fundo do poço, ainda tem um pouquinho mais Não, pra tem cavar, mais um amiga. pouquinho, né? Ó, você que tá aí agora nos ouvindo, você acha que tá no fundo do poço, ouça bem essa história, hein? Ouça essa história. Marcele totalmente andarilha, sem nenhum real no bolso. Tudo que conquistava no dia era basicamente para sobrevivência. Encontrou um namorado Oh, no meio desse rolê todo. príncipe cantado. Meu príncipe encantado. Com certeza, Matheus. Hoje Meu estão noivo, casados, né? Já são namoridos, né? namoridos, né? Só que como que eu ia assustar essa pessoa na dificuldade que eu tava passando? Como que eu ia contar tudo pra ele? Se eu não tava contando nem pra minha família?
quem me ajudou foram as minhas amigas. Olha. Para as pessoas que eu senti confiança Sim. de pedir uma ajuda financeira, Aham. depois, parceladinho, consegui pagar para elas, né, mas foram as pessoas que me deram essa mão. Então eu agradeço de coração a elas, sem elas eu não teria conseguido me manter. Que incrível. Só que nesse período, foi um período onde a minha fé foi o que me manteve em pé. É isso que eu ia te perguntar, como é que você conseguia, realmente ter essa, o que que te levava pra frente, né, porque não é fácil, você tá ali quase passando fome, tendo que se desapegar das suas roupas, das coisas que por não assim, comprar compulsivamente, a gente sabe que esconde uma falta, mas a gente também sabe que se dói muito se desfazer das coisas. O que que te mantia seguir em frente, acordar de manhã, ter fé de que seria melhor? Eu tinha uma força interior que era sem explicação. Eu acordava todo dia pensando que ia acontecer uma coisa boa aquele dia. Já no movimento de manifestar e cocriar. Eu sempre tinha algo ali que dizia: vai acontecer algo bom. Sempre acontecia uma coisa ruim e vinha uma coisa boa. Sempre acontecia uma coisa ruim e vinha uma coisa Me boa. dá um exemplo de algo ruim e bom. De algo ruim e bom, Algo eu que te fui. marcou. Algo que te marcou, assim, uma Me memória. marcou literalmente. A Ana vai assistir isso e ela vai chorar de dar risada. O dia que eu saí passear com o cachorro dela, que era o Miguel, ele me derrubou e eu cortei a testa, né? Aí, no mesmo dia, no final da tarde, eu consegui um emprego. Olha só. Só que eu vim tão brava que eu tinha ido passear, ele tinha me derrubado na rua. Então eu tinha aquilo na minha cabeça, Aham. né? Que sempre que acontecia uma coisa ruim, acontecia uma coisa boa. Só que aquele dia foi algo assim de ruim e algo assim que mudou a minha vida. Esse emprego mudou a minha vida, que aconteceu no mesmo dia. Gente, e olha que incrível, você consegue ver que isso também é uma crença, né, que você traz pra você. Pra algo de bom acontecer, algo ruim precisa acontecer antes. Você já percebeu isso? Pode ser? Porque Hum. muitas vezes a gente não percebe as histórias que a gente conta pra nós mesmas. E aqui a gente não vai entrar nessa parte psicológica, mas eu achei tão interessante, porque não adianta, a coach que habita em mim, né, já quer dar o coach que habita nela ali. Então, curioso, vamos levar isso pro nosso atendimento depois. Vamos olhar para Vamos isso. olhar pra essa crença. Depois a gente volta Não, aqui pra essa gravação. perfeito. Mas e aí, me conta, segue. E aí eu tinha isso muito forte, que algo bom ia acontecer. E Uhum. realmente aconteceu. Eu fui chamada para trabalhar numa empresa, sendo indicada por amigos, que eu tinha ficado naquela primeira empresa durante 3 dias, Aham. tá? Esses amigos foram para essa outra empresa, que era uma startup, me indicaram, passei na entrevista, fui chamado, e dali começou uma jornada incrível, que eu já vou me aprofundar. Mas o ponto que eu queria chegar, que foi difícil para mim nesse período, foi passar por todo esse tempo sendo resiliente, não voltar para trás, olhar para frente e ir até o final. A E até o fé, né? final, a O fé. elemento fé. E estar próximo de pessoas, estar em ambientes corretos e saber falar não, que é algo que eu não sabia falar. Como que você aprendeu a falar não? Quando eu aprendi que cada vez que eu dizia muito sim para as outras pessoas, eu me colocava em segundo plano, era um não Uhum. para mim. E eu vivi isso durante talvez a maior parte da minha vida foi assim, sempre colocando os outros em primeiro lugar. E aí quando eu aprendi a falar não, algumas pessoas começaram a se distanciar. Hum. E aí eu vi que era uma coisa boa, que eu conseguia filtrar as pessoas que realmente importavam para mim. Tanto que hoje eu já não tenho aquela rede de Uhum. amigos que eu tinha antigamente. Uma vez eu fiz uma festa de aniversário que eu tinha 100 convidados. Hoje eu acho que eu consigo contar em 2 mãos. Mas você sabe que eu sempre digo isso até para as pessoas do meu convívio, né? Que é uma ilusão a gente achar que a gente tem amigos. Nós temos, na verdade, 3 tipos de amizades, e isso é muito importante você saber. Você tem que ter discernimento muito claro. Você tem o. Imagina que você está aqui no núcleo. Aí você tem 3 esferas: uma mais próxima, uma média e uma mais expansiva. Você tem conhecidos, que eram aquelas pessoas, por exemplo, que ficavam, né, na festa dos 100 pessoas.
E são pessoas que você convive, você brinca, você faz churrasco, você pode ir em festa, mas essas pessoas elas eh, não podem, do ponto de vista, não devem saber da sua intimidade, né? Por quê? Porque não há conexão real. Então, muitas vezes, você só despende energia. Aí a gente vem para um outro círculo que eu falo que é importante você ter em mente, que é o círculo do meio, que são aquelas pessoas que pensam que nem você, têm os mesmos valores que nem vocês, e você pode fazer negócios com elas também. Essas pessoas, elas já começam a ser parceiras, colaboradoras. Então, você tem conhecidos, que é o famoso networking. Você tem parceiros, colaboradores, sócios. E aí sim, você vai para o círculo menor. E isso é estratégia, tá, gente? Para você realmente ter uma vida próspera. São poucas pessoas. Geralmente você conta numa mão. Que é aquela pessoa que, se você falar da sua tristeza, ela vai pensar assim. Ela vai dizer assim: como eu posso te ajudar? E se você falar da sua conquista, ela vai pular junto com você. Perfeito. Lara, como é que eu sei quem é amigo de quem é só um sócio, um parceiro? Experimenta contar uma vitória tua e observa como essa pessoa vai reagir. O corpo não mente, meu amor. O corpo não mente. A pessoa que realmente for tua amiga, o olho vai brilhar, o sorriso vai crescer, o corpo vai gritar. Então, isso, Marci, você trazendo, eu acho muito bacana, porque muitas pessoas hoje elas se colocam em lugares achando que estão em lugares de amigos e, na verdade, elas estão em lugares de tubarões. E eu acredito que a amizade ela tem que ser uma via de mão dupla. Não dá Uhum. só para você ficar ali se doando, só você Alimentando, ficar né? cedendo ali, tá sempre disponível. Do outro lado, tem que vir também, tem que ter esse equilíbrio. É muito importante, né, Marci? E me conta, como que você começou a se tornar hoje essa gestora de impacto? Como é que foi essa virada? Então, foi justamente quando eu entrei nessa empresa, que era uma startup. É uma startup. Eu entrei como vendedora, porque já tinha meu currículo de 10 anos trabalhando com Uhum. vendas. Consegui entrar como vendedora ali. Em menos de 5 meses, eu fui promovida a coordenadora de vendas. Uau. E Desempenho puro. foi algo que me engrandeceu muito, sabe? Foi um reconhecimento muito importante para mim. Agradeço até hoje as pessoas que me deram essa oportunidade, porque eu passei anos da minha vida buscando esse reconhecimento. Só que eu entendo que eu não estava preparada para isso. Hum. Aquela Marcy não estava preparada para esse reconhecimento e para esse cargo também. Aí, quando eu estive no meu momento andarilha, eu foquei em estudar, desenvolvi a habilidade de estudar para Uhum. ocupar minha cabeça. Então, quando eu entrei nessa empresa, eu já tinha estudado sobre muitas coisas. Já estudado muito sobre processos, sobre vendas, sobre gestão. Então, antes de eu ir para o cargo, desde o dia 1 que eu cheguei, eu já era essa pessoa. Eu já buscava ajudar os outros, já buscava compartilhar o que eu conhecia, já buscava criar algum processo. A apresentação, então, era comigo, né? Um Aham. dia perguntaram: vamos falar as qualidades, Dia da Mulher. As qualidades aqui de cada uma. Para mim era a apresentadora. Falaram: nossa, uma ótima apresentadora. Já veio essa qualidade. Eu adorava fazer isso. Então, quando surgiu a oportunidade, eu já estava preparado. O time já me reconhecia como uma gestora. Não foi Uhum. nada que foi imposto, né? Sim. E eu sempre gostei de ensinar. Embora quando eu era criança, meus irmãos vão rir agora disso, né? Eu era aquela professora que colocava obrigada, A né? general, A que batia com a régua na mesa. professora general, olha, tá aqui, vocês vão ler, vão fazer essa tarefa aqui. Então, eu sempre tive isso de ensinar e a professora desde pequenininha. Meu irmão Uhum. até lembrou outro dia que eu riscava na parede de casa, né? Era dessa forma, sempre gostei. Então, aí foi desenvolvido a Marci gestora. E eu sempre Uhum. fui executora, de assumir. Dá um problema para cá, eu vou lá, eu vou resolver. Tem uma meta para cumprir? Vamos lá, vamos criar promoção, vamos criar uma atividade para engajar os vendedores. E foi basicamente isso. Que incrível. E aí, bom, você começou a solidificar a sua carreira como gerente, né? E eu sei nos bastidores que você hoje tá a carreira solo, né? Você tem uma empresa
em que você presta consultoria e agora também você tem uma mentoria, né, que ajuda a empresas a saírem do caos, estruturarem os processos de venda. Como que foi, né, sair dessa CLT em que você já tinha toda essa estabilidade, né, tem ali, como eu falo, o 13º, plano de saúde, para empreender? Não escolhi isso quando aconteceu, É mesmo? não. Eu tinha o meu planejamento para começar a empreender em dezembro de 2024, Olha só, que fazem o quê? Nem 3 poucos meses, meses, né? né, esse era meu planejamento. Só que em abril do ano passado, vai fazer 1 ano o mês que vem, estava lá conversando com as minhas amigas, eu falei: "Olha, eu vou começar a me programar para eu empreender final do ano". Ah, olha, gente, eu falo quando a gente começa a decretar as coisas, o universo ele é rápido e rasteiro. Quando eu falo assim, você já prestou atenção o quanto que você fala na qualidade de conteúdo das coisas que você fala da boca pra fora? Porque muitas vezes quando a gente fala tá decretado e lá em cima tem um anjo dizendo amém. Eu confio muito nisso. E as coisas não acontecem no nosso tempo. É no tempo que é para acontecer. Uhum. Na maior parte das vezes demora, só que no meu caso aconteceu muito rápido. Olha que incrível. Aí o que que aconteceu? Como eu trabalhava numa startup, do nada o nosso setor ele foi encerrado. 35 pessoas foram desligadas. Nossa, que tombo, né? Um tombo para alguns, um baita crescimento para a maioria. Que delícia A ouvir isso. maioria está muito melhor. Estavam preparados. Estavam preparados. Eu, inclusive, eu já tinha começado em abril de 2023 Uhum. a me posicionar no digital, a produzir conteúdos todos os dias, a me preparar para esse momento. Sim. Quando aconteceu, eu já estava empreendendo. Ou seja, você já é aquela velha história quando a gente fala, né, em processos de manifestar, com criar e intencionar o que a gente quer para o nosso futuro, para nossa vida, né, para os nossos sonhos. É o famoso ser antes de ter. O quanto que você hoje, de fato, já incorpora as ações, a mentalidade, as atitudes do que você quer ser no futuro. Porque a gente só vai conseguir ter aquilo que a gente já é. Não, perfeito. E quando houve esse desligamento, eu sofri muito durante 3 dias, porque eu amava o que eu fazia, amava as pessoas, o meu time, então, os Guardiões da Montanha, né? Oh, que queridos. Os nossos guardiões, amava tudo aquilo. Só que eu entendi que um ciclo precisava encerrar Uhum. Para para outro melhor, começar, né? para outro acontecer. Na segunda-feira, eu já tinha cliente para consultoria. Olha só. E aí, resumindo, em 3 meses, eu já atingi o meu planejamento de 1 ano. Não, gente, eu vou abrir um parênteses aqui, porque esta mulher, a gente começou o nosso trabalho de coaching em agosto do ano passado, né? Então, foi muito engraçado que ela chegou assim: "Ah, eu tenho umas metas, só que eu já bati as minhas metas e agora eu quero novas metas". Eu fiquei olhando pra ela: "Mulher de Deus, como assim você tinha uma meta de 1 ano, bateu em 3 meses?". Ela: "É, foi assim". Eu gosto desse tipo de gente, né, que é só pela vitória e pela autoconsciência e manifestação das coisas. E deixa eu te perguntar uma coisa. Eu te conheço dos bastidores, né? Eu sei que você é uma pessoa que valoriza muito a tua rotina matinal e que, inclusive, melhorou muito depois que você saiu da CLT, né? Aqui a gente não tá estimulando você, a CLT, a sair da CLT, não é isso, gente. Ela só, né, é o fato dela. Eu sei que a tua rotina matinal mudou muito depois que você saiu da CLT. Como é que é o teu dia a dia hoje, logo cedo, né? Uma pessoa que empreende, que está faturando alto, que inclusive está começando uma mentoria agora para quem quer vender mais aí. Quais são os hábitos que você prioriza? Conta aqui para quem está ouvindo, como que você faz para começar o dia com energia, com foco, ser produtiva e bater as metas de 1 ano em 3 meses? Eu amo rotina. Então, a minha rotina, ela já começa logo cedo, 5 horas da manhã. É o Uhum, meu horário. E eu procuro me alimentar bem, né? uhum. Mas primeiramente a minha mente. Então, é o meu momento de conexão com Deus, eu faço minha devocional, é o momento que eu olho para o meu quadro dos sonhos, que teve um período que eu não tinha meu quadro dos sonhos, aprendi com você. Aê, Fiz vitoriosa. o meu quadro dos sonhos, faço as minhas manifestações, ouço podcasts,
Márcia, você faz tudo isso de manhã? Sim, eu faço tudo isso. Porque, gente, a minha cabeça não é positiva, não. Eu não acordo de manhã, uou, hoje eu vou vencer o mundo, não. Eu tenho que fazer isso todos os dias. É uma alimentação, né? Assim como a gente lava o cabelo, escova os dentes, a gente tem que alimentar a alma também, né? Tenho que fazer isso. Meditação, aí depois eu vou pro exercício físico, depois eu venho pro meu café com calma e depois eu começo a trabalhar. E te ouvindo falar isso, eu acho tão legal, porque a Lara vai, 18 anos atrás, e eu também, né? Já fui CLT e hoje eu empreendo, sou empresária, tenho empresa, né? Temos acompanhamentos, mas a Lara de 18, 20 anos atrás, ela não entenderia isso. Como assim? Você acorda, cuida de ti e depois começa a trabalhar. A Lara, ela ia julgar, mas hoje eu entendo que a gente faz o nosso tempo, né? O 24 horas é normal para todo mundo, mas o protocolo é que muda. E a Lara de hoje, ela entende que eu prefiro começar às vezes 9, 10 da manhã produzir e às vezes ir noite adentro, e quando eu digo noite adentro é trabalhar até 8 da noite, 9, ou às vezes até às 10, né, Márcia? Às vezes, quando a gente tá com os grupos de mulheres, a gente vai até 10, 11 da noite, do que acordar de manhã cedo, ir pro trabalho e chegar 6, 7 da tarde e estar esgotado e não fazer mais nada à noite. E eu entendi que quando você cuida primeiro de você, você consegue cuidar de todo o resto com muito mais prazer, com muito mais energia. E te ouvindo falar, pra mim hoje assim é uau. E Agora com faz sentido. energia, né? E com energia lá em cima o máximo possível. Porque sabe aquela analogia que o pessoal faz? Ah, a gente só lembra que tá chovendo dentro de casa, né? Você lembra que tem que trocar a telha quando começa a chover, né? Uhum. Antes eu tinha uma rotina assim nos dias que eu estava pedindo socorro. Então era uma medida de emergência. Quando eu Hum. vi que eu tinha que fazer isso antes de chegar num caso assim mais crítico, Extremo, né? no extremo, na maior parte das vezes eu só procurava isso, me conectar com Deus, fazer uma boa meditação, fazer uma leitura, ouvir um podcast, algo para alimentar o meu ser mesmo, só quando eu estava pedindo socorro. Aí, quando eu inverti essa ordem, e eu tô levando rigorosamente isso, principalmente esse ano. Você sabe que eu sempre fui uma pessoa espiritualizada, mas eu observei que ao longo da minha vida, quando o bicho pegava, é quando né, me voltava para o universo, para Deus, para os meus guias espirituais, anjos, Espírito Santo, como você quiser chamar, né? Cada um chama de um jeito. Mas eu acho não, eu tenho certeza que quando a gente aprende a olhar para a espiritualidade, a ter fé, a meditar, a orar, a rogar, é quando a gente muda o nosso jogo. É quando a gente consegue se conectar com algo maior, mas principalmente com o nosso eu interior. Uhum. É o reflexo. Para mim é isso. Quando eu não tô conectada com a minha espiritualidade, eu vejo que eu tô desconectada comigo mesma. E aí vem a apatia, né? A desmotivação, o cansaço. Eu tirei umas férias agora aí de 6 dias, 6, 7 dias, né? E resolvi não praticar todos os dias yoga, resolvi me alimentar mal, resolvi não dormir bem, resolvi, né, fazer todos os hábitos nocivos ao meu corpo. E vou dizer pra vocês, tá? Eu paguei um preço alto, porque eu demorei 5 dias pra voltar pro meu eixo após essas mini férias. E hoje eu falei assim, foi tão bom eu passar por isso, porque eu percebi que acordar tarde, comer desenfreadamente, não se exercitar e dormir pouco, muitas pessoas acham que isso é liberdade, mas na verdade isso é a prisão. Quando a gente aprende a ter a rotina com coisas que nos fazem bem, é quando a gente tem a tal liberdade de disposição. E eu falei assim, meu Deus, gente, olha só que orgulho que eu tenho de mim, porque há 15, 20 anos atrás, a Lara, se estivesse ouvindo hoje de 15, 20 anos atrás, ia estar pensando, essa mulher é louca, disciplina. Eu adorava, né, ficar jogada no sofá, vendo TV, dormindo até tarde, ver o computador, né, ficar vendo TV. E hoje eu vejo que não, quanto mais disciplina e rotina a gente tem, né, para o exercício, para alimentação, para a espiritualidade, para o trabalho, mais produtiva e energética a gente fica. Concordo. Não sei se você vai se lembrar de uma vez em uma consulta, né, em um acompanhamento,
Que eu falei pra você, eu tô me sentindo mal de treinar em horário de herdeira. Gente, tu acredita que eu ia te perguntar isso? Eu falei assim, e como é que foi pra você começar a mudar os teus horários? Porque quem começa a empreender, os horários mudam, né? Não muda completamente. Muda, Como é que muda. foi pra você? Conta aí, divide com a mulherada. Aí eu Quem nunca? me lembro que você me corrigiu, falou assim: "Márcia, não é horário de herdeira, é horário de empreendedora". Uhum. Eu disse: "Ok, agora eu sou empreendedora, eu vou treinar a hora que eu quiser". Não, eu não posso treinar a hora que eu quero. Eu tenho que treinar de manhã. Se eu deixar para treinar perto do meio-dia, eu não vou. Próximo ao meio-dia, algumas vezes eu Aham, ainda até dá, né? até dá. À tarde, não. Não, é mais fácil levar um burro empacado para academia do que eu. Eu não vou. A minha disposição, a minha energia não é para isso. Aí eu pensei, não, agora que eu tenho a liberdade, eu vou fazer em qualquer horário. Aí eu voltei esse ano a treinar no horário de manhã. E esse é o meu horário, é o horário do meu corpo. É Que aquela delícia. bateria, aquela energia que eu preciso. Só que ao invés de eu ir treinar às 5:30 da manhã que eu treinava antes, agora eu tô indo treinar às 7. Olha só. Então eu tenho essa liberdade aí, mas não a questão de treinar qualquer horário. Não funciona pra mim. Aham. Eu tenho que ter essa rotina. Você sabe que quando eu saí da CLT, eu tinha a questão do treinar. Eu até funciono treinar à tarde, mas eu tinha a culpa do julgamento. O que que vão pensar de mim se me verem treinando 2, 3 da tarde? Vão achar que eu sou uma folgada, que eu sou uma preguiçosa, que eu sou uma vagal, que eu não trabalho. Olha os julgamentos, né? E depois, com o tempo, eu pensei, não, mas peraí. Esses julgamentos nada mais são do que os meus próprios julgamentos. Exato. E aí eu pensei, cara, eu acordo cedo, às vezes 7 da manhã eu já tô atendendo as pessoas, porque eu falo, né? A minha agenda, 7 da manhã, 8 da manhã, 7 da noite, 8 da noite são as que mais bombam, porque todo mundo quer início da manhã ou fim do dia, né? Pra ter os acompanhamentos. E fora o trabalho na empresa. Aí eu ficava olhando assim, por que que eu tô tão preocupada com o que os outros vão pensar? E muitas vezes a gente se prende nisso, né, Marci? A gente se prende em julgamentos da nossa cabeça e muitas vezes os outros não estão nem aí pra gente, né? E não é tão importante É, assim a para gente os não é tão, outros. tão, tão assim, referência mundial como a gente acha Uhum. que é, Quando eu né? vi isso a primeira vez, doeu, Doeu, né? doeu, né? Depois eu vi, não, Marcele, para, né? Às vezes a gente fica travado. O que que eu não vou fazer isso porque o que que os outros vão falar? O que que os outros vão pensar? Gente, às vezes eles nem veem o que tu tá fazendo. Ninguém tá nem aí, né? Ninguém tá nem aí, tá cada um cuidando do seu mundinho ali, né? Verdade. E, Márcia, fala um pouco aí da tua mentoria. O que, que você resolve assim, na vida de quem está buscando ela? Me traz alguns exemplos que geraram mudanças aí na vida dos mentorados. Eu sei que você é uma pessoa super comprometida, né? E tem várias ferramentas, inclusive de inteligência artificial, que você usa. Mas conta um pouco aí para quem está ouvindo, traz essas dicas, esses insights da parte de vendas. Perfeito. Eu tenho, então, a mentoria de vendas e a consultoria de Sim, vendas. que são coisas De diferentes, coisas né? diferentes. A consultoria, a Márcia coloca a mão na massa. Uhum. Então, eu implemento ferramentas de inteligência artificial, implemento CRM, chatbot, crio processos, dashboard também. Tudo isso acabo criando para você ter a parte de gestão, a parte de dados, todo o controle, Ou né? seja, você economiza o tempo daquela galera que não entende lufas de automação, inteligência artificial e que precisa vender mais e não sabe por onde começar. E não sabe por onde começar. Exato. Eu digo que eu organizo o caos comercial na tua empresa através da tecnologia. Uau, que Isso que eu incrível. acabo fazendo. Márcia, mas eu não tenho uma empresa. Eu sou apenas um vendedor. Ok. Meu gerente não quer investir em treinamento, mas eu quero investir Em por mim, né? conta própria. Temos a mentoria Vendedor Mestre, que vai abrir, inclusive, na semana que vem. Eu vou abrir Ó. a nova turma Vendedor Mestre, né? Não sabemos se esse episódio já vai ter ido ao ar, então anuncia aí a data pra gente ver, que daí o povo já sabe se tá rolando ou não a mentoria. Boa. 19/3 vai Ó, ser aberto. 19 de março estão abertas as mentorias Vendedor Mestre. Vendedor Mestre. Vendedor Mestre. O Vendedor Mestre, então, ele aborda diversos treinamentos, entre eles perfil comportamental, para você entender sobre o teu perfil e inclusive o perfil do cliente. Falamos sobre inteligência emocional, sobre spin selling,
Para quem não sabe, speed selling é uma técnica de aceleramento de vendas, né? É um termo em inglês. É um termo em inglês, exato. Então já fica a dica aqui, Spin Selling é uma sigla para situação, problema, impacto e necessidade. Então, se você conseguir conduzir o Spin Selling de acordo, você não precisa empurrar nada para o teu cliente. O teu cliente, ele fica convencido de que ele precisa do teu produto. Se o teu produto for solucionar. Então, é através de perguntas. Você não vai impor que o teu cliente precisa de tal produto. Ele vai ter a consciência que ele precisa daquilo através das perguntas. É tipo coach. É lógico, porque você faz a pessoa escolher, né? Entender e escolher. O que a pessoa escolhe, a probabilidade dela se manter fiel àquilo é muito maior. Lógico, né? Se ela tiver consciência do que ela Exato. está escolhendo. Porque qual é o problema aqui, já me metendo com vendas, né? Qual é o problema do povo hoje em dia? Muitas pessoas, elas não sabem nem o que elas querem, o que elas precisam. Né? Então, quando você vai comprar, você tem que entender muito bem o serviço ou o produto que você está comprando, né? E é muito engraçado. Eu tenho uma equipe de vendedores lá na empresa, né? E a gente estava conversando um dia. E aí eu me peguei com aquele exemplo. Ai, tá muito caro. Eu falei assim, muito caro em relação a quê? Em relação a quem? Você tá comparando com o quê? Mas eu. Não. Peraí, vamos entender. Você está comparando em relação a que serviço ou produto? Ah, com aquela empresa tal. Eu falei assim, mas aquela empresa, ela não oferece o que a gente oferece. Porque a gente estava no debate de posicionamento ali. Assim, mas aquela empresa, ela não oferece o circuito fechado de uma ponta a outra do que a gente oferece. Você está comparando maçã com laranja. Aí ele ficou olhando assim, ele nunca tinha pensado nisso. Eu, pois então. E você conseguir ter essa clareza e trazer para o cliente, para que ele entenda o valor, muitas vezes é o que define a segurança da pessoa. Ok, eu estou pagando um valor maior, mas é valor, não é preço. Também concordo com isso. Valor é diferente de preço. E a maioria erra nisso. A maioria dos Uhum. vendedores, eles focam em especificações técnicas. E aí, aparentemente, é a mesma coisa. Quando você vai para os benefícios do que aquilo entrega, aí muda totalmente o jogo. E aí, além de você perder, às vezes, o dinheiro, o tempo, você se frustra. Se frustra, Que é se o que a frustra. gente vê muito hoje no comércio, né? E eu falo, gente, entenda muito bem do que você está vendendo, do que você está entregando e como você está entregando, né? É que aí, Lara, tem uma questão so- social, tá? Se você não dá certo na vida, você vira vendedor. Tem, É um estigma, né? Um aham, tem estigma. essa questão. E aí, não é a culpa de uma pessoa, do vendedor. É a culpa do dono da empresa, que não tem uma cultura forte. É a culpa do gestor, que às vezes nem entende sobre venda, só tá lá para cuidar dos números, mas ele precisa entender de pessoas, que são Uhum, pessoas que geram resultado. E aí, consequentemente, eles contratam um vendedor ruim, ou eles não desenvolvem esse vendedor. uhum. Só que a culpa tá sempre lá no vendedor. Que o vendedor que ele tá cursando alguma outra coisa, ele pretende fazer alguma outra coisa. Eu já fui essa pessoa. Enquanto eu cursava contabilidade, eu era vendedor. Enquanto eu cursava estética, eu era vendedor. Até eu dar certo na vida, né? Oh, Até eu conseguir entender que era uma profissão que e vou tinha te que ser dizer, tá? valorizada. Vou dizer uma coisa aqui que para talvez muitas pessoas seja óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Os maiores milionários, multimilionários, bilionários que existem aí hoje, né, mundo afora, eles são ótimos vendedores. Eles vendem a ideia, eles vendem o posicionamento e eles vendem o produto ou o serviço deles. Ou seja, vendas é a base para quem quer prosperar. E quando eu falo venda, é conexão, é, Conexão. é clareza. O que você está fazendo? Como você está fazendo? Por que você está fazendo? É uma maneira diferente da gente encarar. Exato. É diferente do vendedor, né, que a gente conhece no Brasil. Eu falo, as maiores pessoas que eu conheço são ótimos vendedores, mas com essa visão já holística. Tipo, como que eu posso te ajudar a resolver o teu problema? E vendedor não é só uma profissão. Vendedor é uma habilidade. Então, Uhum, se você é um CEO de uma empresa, você precisa ser um ótimo vendedor. Porque senão você não consegue vender as suas ideias. uhum. Você pode trabalhar num financeiro. Não, mas eu trabalho aqui no financeiro. Tu precisa ser um ótimo vendedor.
Como você vai comunicar os números? Como você vai fazer uma análise de dados detalhada? Se você não sabe comunicar o que você está enxergando. E é incrível, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que é só pegar e saber falar de forma simpática. E aí que tá é ao contrário. O melhor vendedor não é aquele que fala mais. É o que ouve É o mais. que ouve mais. É o que faz as perguntas corretas e que ouve mais o cliente. Sim, é por isso que eu falo. Eu acredito muito que o Brasil está amadurecendo em termos de comércio, venda, inovação. Sempre foi um povo muito criativo, né? Mas cada vez mais. Vocês querem um exemplo? Hoje de manhã eu estava saindo de casa, gente. Eu achei o máximo. Eu estou fazendo uma reforma na minha casa. E aí eu cheguei ali de manhã, né? Fui levar umas bananas e uma água pros rapazes que estavam ali. Só que, à medida que eu fui chegando no pátio, eu comecei a ouvir. Falei assim, ué, tá tendo um debate político aqui, o que tá acontecendo? E aí eu vi que eles estavam ouvindo no rádio, eu acho que era Jovem Pan, não sei, eles estavam ouvindo o debate político. Eu falei assim, gente, esse país tem solução. As pessoas que estão fazendo reforma, né, pedreiro ouvindo política, debate político ao invés de ficar ouvindo funk. Eu falei assim, eu não tenho dúvida que essas pessoas, isso aqui é um trampolim. Porque uma pessoa que está interessada em ouvir opiniões e debates, ao invés de ficar ouvindo enfia na minha, ou sofri porque fui chifrada, com certeza, né? Aquelas músicas de sofrência que eu falo, com certeza essa pessoa ela vai estar em outro patamar rapidinho. Ambiente, né? Ambiência. Eu fiquei assim, Alguém puxou essa gente. frente. Alguém ali do grupo pegou, não, nós vamos ouvir isso aqui porque nós vamos começar a ter opinião e nós vamos crescer. Acabou a palhaçada aqui. E eu Nós fiquei vamos otimizar olhando. esse tempo. Eu falei assim, gente, até os meus pedreiros, eu atraio gente que quer crescer, que quer prosperar, que quer ter visão. Eu falei assim, gente, eu preciso falar isso hoje. Eu falei assim, eu vou ter que trazer essa história, porque realmente eu fiquei surpresa, sabe? É aquela coisa, né, Marci? Você atrai aquilo que você é, você vibra e atrai. E aí eu queria pra gente encerrar aqui, Marci. Eu sei que você já passou por muitos momentos desafiadores, transformadores na vida. Mas eu queria que você me dissesse assim a principal lição ou dica que você aprendeu e que você gostaria de compartilhar aqui com quem está te ouvindo agora, especialmente aquelas que estão buscando recomeçar, reinventar, seja na área de vendas. O que você gostaria de trazer aqui? A nossa conversa está ótima, né? Mas a gente precisa começar a dar fechamento. O que você gostaria de trazer? Perfeito, Lara. Se você quer mudar, se você quer recomeçar, não é só na área de vendas. Quero mudar de carreira, quero mudar de cidade, tô cansada da minha vida. A primeira coisa que você precisa fazer é começar. Não espere o momento ideal, porque ele nunca chega. E aqui é uma perfeccionista em Em reabilitação, né? Aprendi reabilitação. com você essa frase. A Exato. pessoa que esperava tudo estar perfeito para fazer algo. Então, eu aprendi a montar o avião em movimento nesses últimos anos. Então, comece e olhe para duas coisas: para a tua mentalidade. Se for preciso, invista numa psicóloga, numa coach, numa mentora que vai te ajudar. Porque você vai ficar reclamando em casa pro teu pai, pra tua mãe, pro teu marido, ninguém vai te ajudar. E ainda vão ficar, nossa, a mulher só fica buzinando aqui no meu ouvido. Eles não são profissionais da área, eles não vão conseguir te ajudar. Então, cuida da tua mentalidade e do teu ambiente. Esteja nas mesas corretas. Esteja próxima de pessoas que vão elevar a tua vibração, que vão te ajudar, que estão já no lugar aonde você quer chegar. E é incrível te ouvindo falar, Marci, porque eu falo, a gente faz negócios com as pessoas que a gente convive, né? Aquela história da regra das 5 pessoas que você convive, você será a sexta, né? Pare e olha hoje quem são as 5 pessoas que você mais convive. E isso inclui familiares, amigos. Como que são essas pessoas? E aqui não é que a gente está dizendo que você tenha que se afastar, mas é você começar a selecionar o teu tempo, a tua atenção. Eu já tive que me afastar de grupo de pessoas que eu via que não fazia mais sentido para mim, pessoas que não me agregavam mais. Eu, ao invés de. Hoje eu penso duas vezes antes de vou investir o meu tempo em tomar café com essas pessoas, sair com essas pessoas ou com aquelas. Nosso tempo é limitado, gente. O nosso tempo, ele escorre pelas mãos. E o quanto que hoje você está investindo o seu tempo na ambiência e nas pessoas certas. E acredite, quando a gente começa a andar com as pessoas certas, quando você começa a andar com a tua tribo, tudo muda. É negócio, é relacionamento, é evento,
Até momentos de férias e descanso é outra pegada. Então, fala aqui do fundo do coração, preste muita atenção, né? Como a Márcia falou. Com quem que você tá andando, quem que você tá buscando orientação. E claro, aqui na comunidade Mulheres Voam, a gente também tem uma vaga para você, um cantinho para você, um espaço. Aqui nós desenvolvemos habilidades na área da saúde, espiritualidade e negócios. Então, se você está se sentindo um pouco deslocada, perdida atualmente, vem com a gente. Eu, Márcia e muitas outras mulheres aqui dentro, a gente realmente se coloca para jogo, né, Márcia? A gente olha para nossas sombras, a gente olha para nossas luzes, a gente desenvolve habilidades. E você não precisa andar sozinha. Você tem muitas outras pessoas que já estão lá. Então, se você quer dar um próximo passo, vem com a gente também. Você vai estar num ambiente certo, num ambiente que te acolhe, que também te dá uma chinelada. Ah, é verdade, né? Né? A gente, eu falo assim, eu venho com as minhas varinhas, meus vral, às vezes, vrau. Mas é necessário, né? Eu falei assim, ei, gata, acorda, bicha, acorda pra vida. Mas é bom, né? Isso se chama maturidade. Maturidade, concordo. E é muito necessário. Às vezes tu precisa daquele empurrão. Às vezes ficar só passando a mão na cabeça, a pessoa não vai. Precisa de um choque de realidade. Eu, Marci, muitas vezes, e na maioria das vezes, eu funciono nesse formato. Um chapalhaço, né? Quando eu vou falar com a Lara, ó, hoje eu vim pronta pra surra. Pode vir com os vral que a gente pode vai, vir né? que eu tô preparada, que eu tô precisando disso. Às vezes, muito no carinho não vai, né? Mas o importante é que você vai estar num ambiente que vai te acolher da melhor forma possível. Você vai desenvolver habilidades que você nem imagina que você precisa desenvolver. Às vezes pensa, não, tá tudo certinho aqui. Você começa a olhar. Eu falo que buscar a nossa melhor versão, seja pessoal, espiritual ou profissional, ela é como se você tivesse um quarto, uma casa, que está ali fechado há muitos anos. E esse quarto está escuro. E quando você abre a porta e liga a luz, é um misto de uau, eu não sabia que tem tanta coisa aqui dentro, olha esses móveis, olha isso tudo, olha que incrível. E ao mesmo tempo, meu Deus, olha a poeira, olha a sujeira, olha a bagunça. E aí, meu amor, entre você conseguir pegar, entrar nesse quarto, limpar, organizar, lustrar, né? Dá cansaço, dá trabalho, exige desempenho, exige você buscar produtos, né, fora ali da tua mão, que estão fora de alcance. Você vai ter que pegar e fazer um esforço, vai ter que comprar, vai ter que investir. É isso, é uma analogia simples, mas as pessoas elas não entendem que para você sair da onde você está, para ir para onde você quer, vai precisar sim subir alguns degraus. Vai precisar. E se você desistir no meio do caminho, abrir esse quarto, eu vi que ele tá uma bagunça e eu vou organizar ele. Mas se você parar no meio do caminho, é pior. Então, enfrenta, vai levar um tempinho. Eu, inclusive, tô passando por esse processo, organizando meu quartinho ali, conhecendo algumas habilidades, outras desenvolvendo também. Não é um processo fácil, não é mil maravilhas, mas é necessário para te levar para um próximo nível, porque senão vai continuar. É o romper a bolha, né? Eu romper a bolha. E eu fiz já uma formação de coach com Tony Robbins, né? E eu nunca me esqueço. Uma vez ele falou assim: a cada novo zero que você coloca na sua conta ou no seu paycheck, ou seja, né, no teu Prolabore, vai exigir um novo conjunto de habilidades. Ou seja, não espere, se você está ganhando hoje 10 mil, 5 mil e quer ganhar 15, 20, 100, não espere que você vai ganhar isso sem desenvolver um novo conjunto de habilidades. E isso é a mais pura verdade. O que te trouxe até aqui não vai te levar até lá. Então você sim precisa olhar para tua mente, para o teu espírito, para o teu corpo e em conjunto, né? Que nem eu falo, se erguer e ir. Porque, amor, não existe manifestação, cocriação, reza que vá dar jeito se você não se der seu jeito. Se você não agir, você Exato. precisa agir. Exato. Seus resultados são o reflexo das suas escolhas. Exatamente. E, Márcia, se alguém quiser te achar nas redes sociais, como é que faz?
Agora, recentemente, eu mudei meu nome. Fiz Ó! um pequeno ajuste ali voltada para numerologia. Isso é um papo para um próximo encontro, Sim, né? vamos ter que falar sobre numerologia, eu amo. Inclusive, sobre um parênteses aqui, eu sei que você tá querendo ir embora, mas a gente vai fazer só um parênteses aqui. A numerologia, ela mostra até a posição de números na porta da sua casa. Se você tem um número, por exemplo, assim, 71, o 7 tá embaixo e 1 tá em cima, trate de trocar. Você tem que fazer em ordem crescente e não decrescente. Então, você coloca 7, 1, sempre subindo, não descendo. Isso aí já muda a energia da casa, sabia? Isso eu não sabia, É, novidade. uma numeróloga falou, o 7 fica embaixo, o 1 fica em cima. Não o 7 em cima e embaixo, porque você está decrescendo. Então, se Acho. você tem, a casa 136, é 136, não 136. Sempre ascende para você crescer, não você descer. Entendi. Boa, maravilha. Então, o meu arroba é Marcieli, agora é com I, Pacheco com 2 Cs no final. Ó aí, ó, gente, se vocês quiserem seguir a Marci, maravilhosa, que vai resolver todos os rolês, processos, com muita inteligência artificial para o seu negócio, para sua empresa, para o seu trabalho. Me Eis acompanha. aqui essa belezura. E nos segue também no Mulheres UOL, né? Nós temos conteúdos que te ajudam a desenvolver as habilidades na parte de espiritualidade, na parte de saúde e negócios. E já aproveita e deixa aqui teu comentário pra gente saber o que você achou desse bate-papo. Encaminha para aquela amiga, para aquela tia, para aquela vizinha, para aquela sobrinha, para best friend, todo mundo que precisar. Porque assim, o Mulheres UOL é feito para você. Então, vamos ajudar, né, a resgatar o máximo de mulheres que a gente puder. Quando a gente fala resgatar, é sim, muitas vezes a gente tá presa no nosso mundinho e não consegue ver a luz lá no fim do túnel. Então, espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. Marci, meu bem! Sempre muito gostoso estar com você. Espero poder te ver aqui em breve novamente pra gente falar de numerologia e outras coisitas más. E é isso, meu amor. Estamos chegando aqui ao final deste episódio. Nos vemos na próxima. Fiquem com Deus.